Alô, boa tarde. Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma Palavra do Artista. Nossa convidada de hoje é a artista Sónia Sultuane. E a Sónia Sultuane é uma artista que todos nós conhecemos ainda muito mais como poeta, escritora, cronista. E ela tem outra vertente que é artista plástica e curadora. A Sónia participou em várias exposições coletivas de referência, das quais passo aqui a citar. Lembro que a exposição de 2005, uma coletiva organizada com alguns ex-alunos da Escola Nacional de Artes Visuais, chamada Hora Zero, no Centro Cultural Franco-Moçambicano. Em 2007, participou numa exposição internacional do Movarte, na Itália, em Piacenza, intitulada Nova África. E em 2008, numa exposição individual, esta sua primeira exposição individual, com a exposição Palavras que Andam, uma exposição da qual tem vários trabalhos que nós iremos abordar nesta conversa. E em 2009 realiza a sua primeira exposição internacional. Ela viaja a Macau e leva uma exposição intitulada O Oculto. Participa também na Bienal TDM, uma bienal muito centrada aqui em Moçambique, mais para os artistas moçambicanos e da região, intitulada Espaços de Hoje, Desafios e Limites, no Museu Nacional de Arte, onde também vai participar de mais outras exposições. E há outra exposição individual da Sónia Sultuane, que é Os Codos de Gaude, esta em 2013. Participou também em 2018, é verdade que a Sónia passa algum tempo sem participar de exposições individuais e coletivas. Em 2018 volta a participar de uma exposição internacional no Centro Cultural Brasil Moçambique, com o tema Poemas da Língua Portuguesa na tela. E a última grande exposição, curiosamente, foi uma exposição que participamos juntos em 2019 no Museu Nacional de Arte e Centro e na Mediateca do BCI, que é o Pancho, Outras Formas e Olhares. Temos enorme prazer de receber aqui a Sónia. Muito bem-vinda, Sónia, à nossa conversa. É um prazer enorme recebê-la e partilhar contigo aquilo aquilo que é a sua perspectiva das artes plásticas, aquilo que tem estado a fazer. Sei que és uma artista que se expressa em várias frentes das artes visuais. Muito bem-vinda, Sónia. Obrigada, Jorge. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite do Centro Cultural Brasil-Moçambique. É uma grande honra estar aqui contigo, Jorge Dias. Se não te importas, esta conversa vai ser mais tu, porque pronto, somos, além de sermos amigos, se eu hoje sou uma artista, foste tu que o descobriste em 2005. Portanto, devo isso a ti. E pronto, foste o meu mentor, se assim se pode dizer, quando eu comecei como artista plástica. Obrigado. Foste meu curador, tens sido meu parceiro nos últimos anos também como artista, temos feito colaborações, temos trabalhado juntos, então é um grande prazer estar aqui e poder, talvez pela primeira vez, falar da Sónia Sultuane, a artista plástica e não a escritora, como tem sido hábito. Sim, nós temos visto frequentemente vezes a Sónia Sultuane, a escritora, né? E sou apaixonado Sim. pelos seus livros, li-os todos várias vezes. Um dos livros tem sido um livro de cabeceira. Mas, Sónia, teria uma injustiça se o Centro Cultural não lhe fizesse esse convite de fazer essa conversa conosco. Sabemos que há uma vontade enorme, não só da sua parte, também nossa, de ter lá no centro uma exposição individual, mas isso ainda mais para lá a gente fala sobre isso. E é das artistas moçambicanas que mais estabelece pontos com o Brasil. Essa também é uma das forças motoras que nos traz esta conversa. A sua ligação com o Brasil é muito presente do ponto de vista da literatura. Esperemos que também seja assim com as artes plásticas. Queremos também ver a Sónia Sultuane participando de exposições no Brasil e a sua conexão com o Brasil, não só no nível da literatura, mas também das artes visuais. Eu gostava muito, eu tenho essa ligação profunda com o Brasil, não é?
o Brasil tem divulgado realmente o meu trabalho como escritora. E devo muito ao Brasil esses últimos anos. Eles fizeram muito, portanto, sobre o meu trabalho como escritora. É verdade que como artista plástica não tem sido tão fácil também apresentar os meus trabalhos no Brasil, mas também já há algum interesse, há pessoas a estudarem o meu trabalho em outras áreas, muito até ligado ao projeto Walking Words, à moda, à fotografia. Então, aos poucos, eu acho que é isso, né? Também há, porque sempre foi muito mais visível a minha parte de escritora, não é? Então, essa parte da artista plástica ficou um pouco, talvez, apagada, não é? É verdade. Mas claro que não. O seu trabalho tem uma particularidade, poucos artistas moçambicanos têm, de se desdobrar em várias frentes. Vamos iniciar por Hora Zero. Né? Hora Zero foi uma exposição na qual eu fui curador dessa exposição, deu muito prazer em fazer. Estava lá a Sónia, que era, na altura, a poetisa, estava o Luís, o Mouzinho, ajuda-me a lembrar os nomes que ficam a faltar, o Tempo Dança, e eram entre professores, alunos recém-formados da Escola Nacional de Artes Visuais, a Sónia Sotuano fora deste grupo. Fizemos quase como oficina para realizar esta exposição, e ela aconteceu. O que ela representou, acima de tudo, para si? Foi o começo de algo que eu não, quer dizer, que eu não tinha noção que fazia parte de mim, não é? Pronto, eu já tinha feito outros trabalhos, mas trabalhos muito pequeninos. Eu fazia artesanato, fazia na altura colagem, brincos, pintava vasos, mas era sempre numa dimensão mais, pronto, era mais uma brincadeira. E aquela exposição, a Hora Zero, abriu a minha visão e aquilo que realmente sempre fez parte de mim, não é? Que era sempre tentar criar coisas fora da caixinha, não é? E Hora Zero, porque tu também o permitiste, deste-me espaço para que eu me expressasse, não é? Expressasse-me, que eu nem sabia bem que estaria ali a expressar-me como artista ou como escritora, mas houve esse espaço, portanto, para eu poder materializar o meu pensamento. E foi muito importante todo aquele convívio com os outros artistas, professores, alunos, portanto, perceber uma outra dinâmica, um outro mundo e as possibilidades, né, que a arte nos dá. E neste caso, a arte numa forma mais matéria, não é? Portanto, havia ali a minha primeira aparição pública, o meu primeiro trabalho foram duas culturas, né? Portanto, foi moldar dois seres humanos, que foi o tempo e a água, se tu te lembras. E então, esse processo todo, essa troca de contato, de afeto, e depois ficamos quase um ano a fazer aqueles cortes e depois desformá-los e perceber, né? Quando a gente soube os corpos, né? Como é que era possível, né? Um pensamento, né? Porque aquilo foi um pensamento, uma vontade, se tornar em algo com aquela grandeza, né? Como é que o pensamento se transformou em matéria? Acho que sim, é isso. Exatamente. E interessante é que todos eles partiram de caminhos diferentes, né? Havia algo que estava a faltar. Sim. E que eu sentia que era para acontecer naquele momento. Alguém que pudesse fazer essa ponte da escrita com as artes plásticas. E tu foste muito mais do que isso. Foi como a escrita, ela esteve presente, a sua instalação. Infelizmente não tenho aqui imagens dessa instalação para mostrar. Eram dois corpos moldados, um feminino, um masculino, máscaras, pés, mãos, e bastante texto, algum texto, digamos assim. Sim. Porque havia aí uma preocupação sua, que é importante, depois que ele vai se desdobrar para um outro trabalho, aí dá o salto, né, Sónia? Que como é que tu vais conduzir um trabalho, todo o pensamento do campo da literatura, daquilo que podes transmitir, do sentimento, da essência da mulher, de si, acima de tudo, para
para as artes, né? Como é que, em vez de ser traduzido em escrita, em poema, ele fosse traduzido em instalação, né? E que essa instalação fosse ao encontro de vários recursos, não é? Os recursos da escultura, do 3D, os recursos da escrita, né? E que permita, naturalmente, a outros que agregar outros recursos plásticos, acima de tudo. Eu acho que isso foi grande, Sim, um grande salto que deu. foi fantástico. Sim, depois lembras-te quando, pronto, quando os corpos foram içados, né? E eu lembro que a minha reação para ti foi, mas Jorge, falta aqui algo, estes corpos estão vazios. E quando eu escrevi nos corpos, né? Lembras-te que eu escrevi nos corpos, aí Sim. tudo se compôs, é como se de repente tudo aquilo fizesse sentido, né? E pronto, foi a partir daí que o meu pensamento em relação às artes, o que eu queria fazer e perceber que era possível exteriorizar o meu pensamento de outras formas, em outros materiais, não só a escrita, desencadeou-se isso tudo. Mas eu sou grata a ti, Jorge, porque se não fosse a tua provocação, eu nunca teria entrado, portanto, nesse mundo das artes plásticas. Não, foi Mas mesmo, pronto. o papel do curador, como eu penso, a questão da curadoria é exatamente isso, apontar caminhos com que as pessoas podem melhor fazer e serem mais verdadeiras consigo mesmo, não é? E isso que nós percebemos em ti. A Sônia era uma artista que, se não tiver verdade no seu trabalho, não acontece, né? Precisa trazer essa verdade mesmo. Essa verdade foi depois muito discutida, a verdade artística foi muito discutida, muito debatida com outra exposição que participa de uma exposição coletiva, essa já no Museu Nacional da Arte, uma exposição onde convidamos só artistas que trabalham, neste caso, com técnica de cerâmica, né? As várias linguagens de cerâmica. Para quem não sabe, Moçambique é um país com uma diversidade enorme de possibilidades de trabalho artístico, feito com a técnica da cerâmica, com a argila vermelha acima de tudo. Há nomes aqui fantásticos, não é? E daqueles que a gente inevitavelmente não pode contorná-los, né? Eu quis trazer essa matriz e essa diversidade enorme daquilo que são as possibilidades da cerâmica nas artes plásticas, não ver a cerâmica como um objeto utilitário, acima de tudo, mas ver a cerâmica como um objeto de expressão artística. E entre outras discussões, será que isto é cerâmica? Isto é a escultura, usando o recurso da cerâmica? E é um trabalho que a senhora nos coloca um segundo desafio nesse trabalho, que é o quinto elemento. Pensa ser lembrado do quinto elemento. Sim, sim. Que era o amor. Havia o ar, havia o fogo, havia todos Água, esses fogo, elementos, mas ar, o fogo, e sim. havia uma ponto de interrogação, né? O Gação, quinto que era um era o ponto de amor. interrogação. Era o amor. Exatamente, que era o amor. Que eu acho que o quinto elemento só pode ser o amor. É o amor. Era o amor. É o que nos move. É interessante porque nesses trabalhos todos, até o dia que eles foram apresentados, eles foram trabalhados como uma espécie de um laboratório, digamos assim. Não só. Os primeiros trabalhos da Sônia foram nesse sentido, né? Sim. Estavas integrada numa equipe de malta com formação em Escola de Artes, que tinha um recurso técnico, e aí E colocavas, eu mas como é que a nada, gente pode zero. fazer isso? Não, zero não é, porque as soluções, os cliques na solução dos trabalhos, na forma de instalar o trabalho, só vinham de ti, eram suas soluções. A gente fazia o mínimo, que era, por exemplo, colocar a massa em pé, levar para queima, esses processos mais técnicos, digamos assim, não é? Mas Sim, porque foi fantástico.
Foi muito interessante, é assim, Jorge. Pronto, como toda a gente sabe, eu não tenho formação nenhuma, né? Nunca estive nas escolas de artes visuais, nunca tive em escola nenhuma, nunca aprendi técnicas nenhumas. E foi muito interessante porque se eu hoje também sou uma artista, eu devo isso a todas estas pessoas com quem eu convivi, né? Porque foram anos intensos, interessantíssimos, porque lidei com vocês, professores, lidei com alunos, por exemplo, quando fizemos o quinto elemento, era eu, tu e o Tembo, dança, né? E foi muito interessante, por exemplo, nós construímos um forno para poder cozer as mãos que eu ia Pois, apresentar, porque era assim que eu pois. queria, não é? Portanto, não foi uma coisa na altura nem quisemos usar nenhum forno industrial, portanto tivemos ali 11 horas a ver, portanto, aquelas mãos a serem cozidas e todo esse processo para mim é que fazia sentido. Portanto, o próprio processo da construção daquelas mãos era um ato de amor, era um ato de amor para aqueles objetos que nós estávamos a construir, né? E era um ato de amor entre nós os três, porque o amor também é isso, né? Entre eu, tu e o tempo, nós estávamos ali e havia aquela, a escala que a gente fazia, e porque era tanto calor que ia um, depois ia outro, depois ia outro, andávamos ali a revisar, né, o nosso tempo. E para mim isso é que é importante, não é? Porque senão, para mim a arte é um lugar vazio se não houver esse contato, essa entrega. E tu conheces muito bem, sabes que eu tenho muito essa necessidade, mesmo hoje, depois destes anos, que eu gosto de partilhar o que eu faço, eu gosto de partilhar o meu pensamento, eu gosto de partilhar portanto, os meus processos criativos. Não é porque eu me sinta, como é que eu vou explicar, não me sinta segura. Não, mas para mim é importante, é a partilha, não é? Porque mesmo eu e tu, já às vezes, já fiz esse processo contigo. Não quer dizer que todas as obras de arte que eu acho que faça, que eu as tenha que mostrar. E até às vezes não desista delas porque depois não acho que tenha interesse nenhum, não é? Mas o processo, né, da criação, da partilha, para mim é muito importante. E o quinto elemento foi muito. O quinto elemento e hora zero foram duas grandes escolas. Perceber isso, Não essa só de, dinâmica. não, não só de partilha de amor, de conhecimento, mas acima de tudo partilha do troca daquilo que são as energias, acima de tudo nós Sim, como artistas envolvidos, curadores envolvidos naquele trabalho, não é? E sim, não sim, só no sim. trabalho do individual de cada um de nós, mas do trabalho na coletividade acima de tudo, não é? Sim, sim. Foram curadorias que eu estive envolvido, as pessoas que eu produzi, e que eu senti que realmente a exposição ali era uma ideia do curador, mas a exposição era Sim. realmente dos artistas. Aquela discussão, aí surgem voltas, discussões, no momento surgiram aqui em Maputo, se a exposição era do curador ou era dos artistas, não é? Jesus. Sim. É Mas verdade. olha, nós tivemos grandes anos. Eu tenho muitas saudades do Movarte, dos artistas do Movarte, que eu acho que acima de tudo não era o nosso interesse não era realmente as nossas criações artísticas individuais, mas era os momentos que nós passávamos juntos, né? A partilha que tínhamos entre uns e os outros, aquelas grandes discussões. Eu tenho muitas saudades disso, Jorge, daquele grupo, daquele tempo. Foi um tempo, para mim, foi muito bom, porque também ajudou-me a crescer e talvez é por isso que hoje ainda continua a ser importante para mim a partilha, porque eu comecei assim, não é? Imagina, o Ivan Serra, o Gemusse, ah, tu, o Luís, sei lá, tantos, éramos tantos como é que se chama a Anésia? Portanto, era um grupo de artistas e nós muitas vezes até estávamos ali a discutir ideias e até discutíamos os nossos trabalhos, né? Depois cada um ia à sua vida e às vezes até fazíamos o que estávamos a discutir, né? Ou então também mudávamos porque percebíamos que não era bem aquilo. Então eu tenho muitas saudades desse tempo, muitas saudades mesmo.
Temos aqui o E um nosso beijinho a amigo. todos, se algum estiver aqui a ouvir-nos. Se estiver aqui a ouvir a história, mandou um beijinho. Aqui temos o nosso amigo João Adriano, o moçambicano, vive em São Paulo, tem acompanhado muito a nossa live. Mando aqui um beijinho para ti. Diz que há muito tempo não te vê, Sônia. É lá de São Paulo. Obrigada. Um beijinho para ti também, João. Olha, depois falaste aí, já adiantaste o Movarte, né? Mas agora já estamos mergulhados na Movarte. As nossas exposições de Movarte sempre foram aquelas exposições que fazia todo sentido. Artistas que têm um trabalho que não importava o nível de leitura, o nível de maturidade do trabalho, mas o nível de abordagem dos questionamentos que o trabalho colocava, né? A ideia, o que levou a fazer essa ideia? E estas exposições trouxe uma coisa fantástica no outro momento que eu percebi a Sônia, que é o sentimento e como é que se coloca esse sentimento no trabalho. Foi aí que realmente eu percebi arte versus sentimento naquilo que tu fazes. Quando participas numa exposição muito maior, né? Que te colocas outros desafios da Movarte, como uma exposição para a Itália, depois trouxeste histórias fantásticas de montagem da exposição. Depois foi a exposição no Museu Nacional de Arte, com aquele coração fantástico que esteve na exposição Palavras que Andam. Queria perceber de ti como é que a arte estabelece no seu processo criativo, arte, sentimento. A Sônia? Jorge, eu sinceramente acho que os sentimentos, não é? Porque se eu escrevo, não é? Esses sentimentos eu passo para a arte plástica, não é? Também. E é por isso que eu acho que eu vou escrever para portanto, também para a parte plástica. Eu uso outros elementos, por exemplo, o coração, aquele coração lindíssimo que eu adoro, aquele coração, portanto, eu pintei os estados de espírito que a gente tem, né? Portanto, o amor, a paz, o sossego, a dor. Então, todos esses sentimentos foram transferidos para dentro daquele coração enorme, né? E o coração o que representa? Pronto, de alguma forma representa isso, os nossos sentimentos, né? Que estão dentro, é o nosso coração que guarda os sentimentos. E depois, dentro desse coração, eu meti vários coraçõezinhos com esses vários sentimentos possíveis. Então, para mim é muito importante sempre esta relação de pensar a arte plástica como sentimento, não é? É muito importante isso. Todos os trabalhos que eu faço, para mim é fundamental que tenha algum sentido, que faça algum sentido, que diga alguma coisa, não é? Que tenha a ver com alguma vivência, que tenha a ver com alguma coisa que eu sinta, não é? Então é isso, é transferir, portanto, os sentimentos para uma forma plástica, não é? Então esse casamento sempre. E hoje começa a ser também um bocado, não sei se vou dizer estranho, é também fazer agora o inverso. É quase que a arte plástica também fazer parte daquilo que eu escrevo, né? Daquilo que eu tenho estado a fazer como escritora. Daí juntar depois tudo e fazer uma grande salada russa. Sônia, vou passar aqui um vídeo, uma coisa rápida sobre um apanhado de todos os seus trabalhos. Todos não, seria injusto se são todos, mas alguns deles. Vou passar aqui o vídeo para poder contar a nossa conversa, né? E a abordagem do sentimento que tu falas, sentimento na arte, ele se reflete muito nesses vídeos que foram produzidos por ti, por uma equipe que te acompanhou, e que o sentimento realmente, se nós não colocamos sentimento em tudo, se nós não colocamos alma em tudo que fazemos, não fazemos muito, não fazemos quase nada. Se não tiver amor naquilo que é a produção, se não tiver amor nos nossos atos, no nosso dia a dia, o grande segredo de escrever poemas,
crônicas, fazer artes plásticas, fazer instalações, fazer vídeos, fotografias, exatamente porque coloca sentimento em cada uma das coisas que tu fazes. Não é, Sónia? É Sim, preciso que isso seja dito. acho que sim. Enquanto o vídeo não, 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 não roda, a gente vai... palavras que andam. O que é que significa para ti? Aqui vai o vídeo. Então, depois a gente retoma. tá bem. Esses são alguns trabalhos da Sora Sultana ao longo desses anos. Claro que não são todos. Não poderia caber nesta conversa um apanhado em quase todos os trabalhos que a Sônia Sônia. Lembras deste aqui, Sônia? Palavras que andam. Esta exposição foi uma das exposições mais importantes que já fizeste, né? Por isso que eu lhe perguntava o que é que significa para ti palavras que andam, né? Palavras que andam. Acho que levou algum tempo para eu perceber, mas hoje acho que estou. Hoje acho que consigo definir um pouco o que é que significa palavras que andam para mim. Eu acho que é o que me move, é o meu projeto de vida, tanto como artista plástica como escritora. É esse casamento que eu quero fazer entre as duas artes. É a necessidade que eu tenho, né, como ser humano, de me expressar. É um projeto que já foi emprestado a outros artistas. É um projeto que eu própria tenho-me emprestado, estou a fazê-lo há 12 anos, que tenho estado a Já fazer o vai há projeto 13 Palavras. anos, Sônia. Sim, há 13, Já vamos desculpa, sim, 13 há anos. 13 anos. Sim, há 13 anos. Ah, ah, é, é, basicamente é dar esse poder, né, plástico, material à palavra. Né? Eu comecei publicamente como escritora, sim. 3 anos depois ou 4 apareci como artista plástica. Mas para mim começou a haver essa necessidade portanto, entre uma arte e outra, não é? E essa vontade de eu, às vezes, que eu queria expressar-me de outras formas, queria dizer outras coisas e queria dizer talvez de uma forma muito mais, não é loud, como é que se diz? Alta, não. Agora estou a te falar, desculpa. Portanto, dar voz, né? As palavras estavam dentro de mim, tinha necessidade de tirar e gritar e amassá-las e mostrá-las, né? Então, o projeto Palavras que Andam é isso, é dar esse poder às palavras, não é? E pronto, tenho andado esses anos a fazer isso. É um projeto, para mim, pessoalmente, muito bonito,
porque me fez ir a sítios, me fez desafiar as minhas próprias convicções até, porque pronto, ver as palavras para dentro da água, que é uma coisa assim um pouco estranha, não é? Ver as palavras a voarem, ver as palavras para os sítios mais absurdos que se possa imaginar. Andei sentada num chova-estaduma com palavras, quase que ia sendo presa por causa dessa situação e muitas outras situações, mas principalmente também o que a mim me interessa muito era fazer com que as palavras fossem à procura das pessoas, não é? E não as pessoas irem à procura das palavras. E pessoas, neste caso, para mim era muito importante, eram as crianças. Porque, de uma forma, eu vou mostrar aqui a capa do livro, desta forma, com este vestido. Portanto, isto não é um vestido, isto são retalhos que têm palavras. Pronto, que eu transformei em vestido, não é? Mas eu consegui que as crianças parassem e tivessem atenção sobre as palavras e o significado das palavras. Então, isso é muito importante num país como o nosso, né? Os miúdos não têm acesso à escola, então poder levar estas palavras para sítios mais carenciados, poder explicar, poder brincar com os miúdos, para mim é um incentivo à leitura, é um incentivo ao gosto, né? Do ler, do querer aprender mais, do querer saber. E a gente, talvez de uma forma tão simples, porque é arte, né? Estamos a fazer de uma forma artística, a gente pode mudar a vida de uma pessoa, não é? Então, para mim, o projeto Walking Words, as palavras que andam, é isso. É poder levar as palavras para sítios que elas não vão, de uma forma pouco comum, porque não estão em livros, não estão em dicionários, não estão, portanto, escritas em mim, porque eu usei o meu corpo para fazer este projeto, usei e uso o meu corpo, uso as minhas medidas, por exemplo, a escultura que tu mostraste no vídeo é uma escultura que tem as minhas medidas, portanto, reais, as pegadas com as datas portanto, são as minhas, portanto, é a medida real do meu pé, portanto, uso também o meu corpo para fazer isso de uma forma ligeira, pronto, só nas conversas é que as pessoas ficam a perceber o que é. É isso, usar-me também para ser um veículo, não é? Da literatura, da poesia, da arte. Vou passar aqui um vídeo, Sónia, sobre um depoimento seu num vídeo sobre palavras que andam. Olha, o projeto começou em 2008. Já sofreu várias transformações, as palavras que andam, Walking Words, já foi sacola, já foi escultura, já foi vestido, já andou em vários sítios, porque para mim a ideia é que a palavra não pode ser uma coisa estática, não é? Não pode, para mim a palavra deve andar, não é? Deve procurar outros mundos, outros caminhos, outras formas de sentir-se, de se dizer. E então eu vou transformando, né, as palavras, quase que dando vida a elas e também emprestando o meu corpo para que elas possam caminhar. Também as palavras têm vida, e a vida não é só a falar, né? Também quase que tem carne, quase que tem sangue. Como escritora, né, eu tenho um espaço muito pequeno para escrever. O que eu quero dizer com isso? Tenho o papel para escrever, né? Enquanto pegando nas palavras e transformando as palavras em arte plástica, neste caso, né, ou em plasticidade, eu acho que tenho muito mais espaço e é muito mais abrangente a forma de eu escrever do que pegar numa folha, né, e escrever. E acho que, por exemplo, no livro a gente não toca as palavras, a gente não tem essa intenção de tocar nas palavras, enquanto as palavras, quando eu as transformo em plástica,
eu acho que aí as pessoas podem tocar nas palavras, por exemplo, nas minhas culturas que têm palavras, as pessoas podem tocar nelas, né? As pessoas também podem sentir a palavra. Outra dimensão, Sônia. Viajaste pelo Maputo todo, andaste pela linha férrea, pela baixa da cidade, pela Ilha de Inhaca, não, Ilha de Chifina, não foi? Nossa. Olha, eu tenho aqui um texto que eu não posso deixar de ler, que eu preparei para ler, do nosso grande amigo Raul Calando da Silva, que ele escreveu quando esta exposição. Passo aqui a ler. Né? Palavras que andam. Verbo num palmilhar dos pés. Sonhos, sentimentos. Bênção de luz. Percursos marcados de poesia. Instalação no corpo da vida. É o espírito mergulhado na carne. Criador, criativo. São madaras líricas vibrando no tashbir. São orações em cada pérola pedra do terço. Sona Sulpiano viaja caminhos espirituais na cor do sangue, no arco-íris da alma, mensagem mesclada. É a andarilha de mundos plásticos. Suas mãos, energia, abre chakras em cada sílaba objeto, em cada coração alado. Em caminhos autodescoberta, vai instalando palavras, obras sagradas. Ternura, infinitas vias da gramática da arte. Com paciência descobre, com amor revela. Breve término interrogando. Nas palavras, vozes que circulam por dentro de cada instalação, que espiritualidade alumbrada e alumbrante nos dá e nos cria esta primeira individual de Sônia Sultano. Uma interrogação retórica que não precisa resposta, porque afinal é helenística, é a palavra gênese das belas artes. Calane da Silva, em junho de 2008. Calane foi profundo, né? Ela sempre foi... Um grande beijinho onde ele estiver. Um grande beijinho para ele, sabes? Tudo que ele fez nesta vida, fez com amor e com profundidade. Exatamente, Jorge, ele fez mesmo. Ele era um homem de luz, era um homem de amor. Vou ter muitas saudades do Calando. Tu sabes que, pronto, ele era também meu mentor, meu amigo. Acho que ainda não estou preparada para falar do Calando, então... Mas não era para falar do Calando, era falar do seu trabalho, das palavras que entram. É a profundidade do trabalho que tu levaste, trouxeste até nós, né? Que poucos fazem. Trabalho onde que tiveste que viver um verdadeiro laboratório, né? Não foi só fotografar estúdio, levar a fotografia à sala de exposição, como estava mostrado na exposição que nós passamos aí, esta exposição do Camões no ano de 2008, né, esta exposição, este vídeo, esse seu trabalho, esta peça possa se chamar do vestido, né? Que ele vai percorrer as artérias da cidade de Maputo. Há uma belíssima foto tirada em que está uma criança tocando assim numa das palavras, lendo, e estavas encostado numa das paredes do Centro Cultural Brasileiro Moçambique. Não, é verdade. E isso depois repete em vários outros cenários. Palavras que é da Sônia. Eu
estou a colocar uma provocação, Sônia. Não Quão preciso. profundo foi Não esse precisa. trabalho? O que aconteceu contigo, Sônia? Ah! O que é que te motivou Jorge, realmente? Acreditavas que a arte aí, ela pode realmente contribuir para mudanças do mundo que vivemos? claro, a arte não só Nesse poder de deve, como questionador que a pode. arte tem? Sim, a arte tem que ter esse poder. A arte tem que ter esse poder. A arte tem que ter o poder de questionar, de sarar, de apaziguar. Nestes tempos que estamos a viver agora do Covid, não é? A arte é a única coisa que nos vai salvar. Quem me dera eu poder falar com o presidente e dizer ao presidente: deixe, por favor, as galerias abertas, deixe os museus abertos, porque não temos 30 pessoas que vão ao museu, temos 5 talvez, portanto ali há um distanciamento. Nós precisamos da arte para conseguirmos equilibrar. É, eu como artista, eu estou altamente frustrada, não é? Porque eu também preciso de arte, não é? Não é só eu fazer, mas eu preciso de arte, eu preciso de ir, de ver, porque é muito diferente, Jorge, tu sabes, uma coisa é tu ver um quadro na internet, outra coisa é tu poderes ir a um museu, sentar e ficar ali a observar aquele quadro, né? E isso é muito importante. É o único lugar que a gente tem de sossego mesmo, de paz. Eu acho que é isso. É aquilo que a música nos provoca, não é? A música nos provoca sensações incríveis, não é? Então, esta coisa de nós não podermos ter exposições. O que é que me interessa fazer um lançamento de um livro sem público? O que me interessa fazer um lançamento de um livro digital? Eu sei que temos que tornar-nos modernos, temos que nos acostumar à realidade, não é? Temos, mas é uma realidade É, muito dura. A falta é de passageiro, né? afetos. Não podemos negar que o virtual, esta exposições, debates, lançamentos de livros, aulas, tudo que venha a acontecer virtualmente é um caminho sem volta, pelo menos nos próximos tantos anos que vêm pela frente, mesmo depois que a pandemia passa, é mais um suporte complementar. Nesse sentido, eu acredito. É por isso que E, somos artistas. Os artistas têm que inventar uma forma de a gente se vestir, ou fatos, nem que seja, não sei, vestimos, mas para a gente poder estar, para a gente poder ver, para a gente poder sorrir, para a gente. O que é que interessa? É a partilha. Pelo menos estás a ver, porque para mim isso é importante, é a partilha, não é? Compartilha com os outros, não é? É verdade que estamos aqui, Jorge, mas esta conversa seria tão mais interessante se eu pudesse estar ao teu lado a conversar, e tu sabes que eu gosto de falar com as mãos, esse processo todo. esse processo todo não acontece e não vai acontecer hoje, infelizmente, mas só temos um alcance muito maior do ponto de vista. Sim, eu Por isso que sei. criaste É, um eu sei. website, né? Por isso que criaste um É website verdade. para a gente poder É aceder à verdade. informação. Olha, nesse tempo todo, nesses últimos dias que estive a preparar esta conversa, eu fui encontrar informação sobre ti e na qual eu não tive acesso quando estava contigo, né? Não, não tive acesso porque não procurei, né? Não, o contacto físico, eles trazem outras abordagens de contacto e que há coisas que nos escapam na hora, não é? E Sim. penso que Sim, porque tem uma grande. Tem muita informação no website, é verdade. Que eu própria, até tu o vídeo que acabaste de passar, o último vídeo, é, foi bom revisitar esse vídeo, né? Porque eu própria, há coisas que eu nem me lembro, né? Há coisas que eu vou descobrindo. É interessante, também está-nos a dar outro tempo, né? Talvez outro mais calma para fazer as coisas, né? eu acredito que, ou creio que o seu trabalho, palavras que andam, é palavra que se materializa. É palavra que, como diz muito bem, vão ao encontro das pessoas. Em palavras que resumes tudo aquilo que é seu pensamento artístico. É em palavras que transbordas aquilo
que o ser Sónia Sultano. Olhando para esse vestido e fazendo o percurso que tu fizeste e a experiência que tu fizeste, só é possível chegar até nós se nós tivéssemos o registro em vídeo. Este vídeo que vou passar, ele retrata melhor do que queres fazer e onde as palavras vão chegar, a dimensão da palavra, a relação da palavra com a terra, com a água, com o ar, com as pessoas. Passo já a passar este segundo vídeo, Sónia, que eu vejo quantas vezes for você para aprender. Walking Words. Walking Words. Ficar sem palavras, Sónia. É também um vídeo que vale a pena revisitar o tempo todo. A sua equipe muito forte, Paulo Alexandre, belíssimo fotógrafo, Pedro Sabadeira fez um belíssimo trabalho, né? Yeah. O Paulo Alexandre foi incansável. O Paulo Alexandre foram anos a acompanhar-me nessa maluquice. Puseste a andar por esses anos todos. Também. Todos. Acordávamos às 3, 4 da manhã para ir fotografar. Era uma coisa indescritível. E o Paulo conseguiu captar aquilo que eu queria dizer, que isso é que é importante. E um outro artista, porque ele também, pronto, é artista, é fotógrafo, portanto, sair da zona de conforto dele
para satisfazer um outro artista. No princípio, como ele diz, bem, isso está no livro, vamos ver se eu consigo lançar esse livro este ano, que ele diz, portanto, ele saiu da sua zona de conforto, mas ele percebeu o que eu queria, né? Ele teve que se pôr no meu lugar, perceber o que eu queria dizer, o que é que eu queria transmitir. E acho que nós conseguimos, não é? O essencial está aí, que as palavras andaram mesmo, as palavras andam, as palavras podem ir para muito longe. E isto tudo, Jorge, se tu te lembras, isto começou de uma brincadeira, quer dizer, entre aspas, que foi aquele workshop internacional que nós fizemos, lembras, com vários artistas que vieram da Índia, do Chile, do Japão, da Inglaterra. Foi um workshop interessantíssimo quando eu comecei a fazer, portanto, o Walking Words, que eu fiz umas sacolas, que me lembro que na altura, né, até foi assim uma brincadeira, assim, um pouco uma chacota em relação a isso, mas era um projeto que era pensado, né? E pronto, é um projeto que continua a ser pensado. Espero que eu continue a acreditar naquilo que eu sempre acreditei, né? E continuo mesmo a acreditar que as palavras têm muito poder. As palavras têm muito poder. E principalmente no que interessa. Nós, artistas, conseguimos, de alguma forma, chamar a atenção às crianças com aquilo que a gente faz, né? Com a arte que a gente produz. E o ler, o saber, é muito importante para se construir nos homens do amanhã, né? Então, esse é o meu pequeno contributo, né? Foi interessante ver miúdos a dizerem que a partir dali gostariam de ir à escola, porque gostariam de perceber melhor. Estamos a falar de bairros muito carenciados, o Esquelena, se viste, portanto, aquela zona de Esquelena, aquela zona do Campo de Povo, toda aquela zona, né? Zonas, portanto, que as pessoas, os miúdos às vezes não têm como acesso à escola, né? Os pais não podem. Então, é interessante tu poderes contribuir de alguma forma, artisticamente, né? E é sempre bom revisitar esses trabalhos que a gente faz. Mas o teu trabalho não termina por aí. Há uma outra abordagem, né, que penso que tomou forma, cresceu bastante, quando fazes visitas, quando digo visitas, quando vais ao encontro daquilo que é trabalhos de outros grandes artistas, particularmente arquitetos, né? E uma exposição que foi muito importante, que eu citei logo no início, foi Códigos de Gaudi. Né? Tens um aí no fundo, atrás desta sala, onde estás. Códigos de Gaudi trouxeram uma abordagem diferenciada na pintura e questionamentos muito lindos, não é? A partir de uma experiência sua quando visitaste a cidade de Barcelona e tiveste contato com obras do arquiteto Gaudi. Sim, foi muito interessante. Foi uma época muito difícil para mim, pessoalmente. Eu estava numa situação muito delicada de saúde e ir a Barcelona e ver as obras de Gaudi foi como ele revolucionou-me. Eu acho que fui lá e era como se ele tivesse-me a injetar vida, não é? Sacudiu-se. Socorreu-me, acudiu-me e toda aquela obra de Gaudi, as cores, os mosaicos que depois eu fiquei fã, não é? Tudo aquilo me provocou primeiro a minha primeira reação foi péssima, foi quase de raiva, porque ele encheu-me, não é? E eu não conseguia absorver tanta informação, principalmente quando fui à Sagrada Família, que eu dizia, não é verdade, isto não existe. E depois né, pousar e começar a beber do trabalho dele. E para mim, pronto, ele não é artista, é um arquiteto, mas eu acho que é um arquiteto-artista, o artista-arquiteto mais completo que eu vi até hoje, que eu vi, né?
e, e ele mexeu muito comigo. E estes códigos de Gaudí foram muito inspirados nas cores, nas formas geométricas dele, aquele redondo dele que aparece em muitos sítios. Então, daí eu ter, portanto, inspirado em Gaudí. E pronto, usei as cores que eu queria usar, mais talvez mais minhas, mais africanas, mais que me dissessem mais alguma coisa. E daí ter pintado no redondo, ter pintado em madeira, que também isso foi lembro-me que alguns pintores diziam, mas isto não tem nada a ver, porque não é em tela. Então houve assim mas foi bom, foi um grande desafio. E até para mim mesma, porque eu não considero pintora, nem foi um exercício que eu fiz, como outros tantos, né, que eu procuro na arte. Hoje, depois desses anos todos, porque isso foi em 2013, tive a oportunidade agora de abrir todos os códigos de Gaudí, precisava de abrir, ver o estado deles, da conservação, e foi dizer, Jorge, hoje são muito mais bonitos e interessantes que em 2013. Talvez vamos fazer uma exposição com eles, que é muito interessante. Acho que às vezes... Valeu a pena ter feito esses trabalhos, não é? Eu penso que devem ser mostrados novamente. Nós vamos caminhar muito rapidamente no fim, Sónia, mas eu não quero deixar, eu tinha deixado este trabalho teu de lado, não queria colocar nesta conversa, mas é inevitável, seria um pecado meu ter que pôr esse trabalho de lado. Esta o Pancho Guedes. Do Pancho, né? Sim, não pode. Sim. Os trabalhos feitos nesta exposição, com a experiência da visita à arquitetura do Pancho, à casa do Pancho, também trouxe colocou outros desafios, né? E te levou a um outro horizonte, completamente diferente do horizonte do Pancho, do Código de Gaudí. É interessante ver nisso. Como tu tiveste o prazer... Tu fizeste parte desse processo, né, Jorge? Fizemos os dois essa visita à casa de Pancho Guedes. Foi muito interessante, Jorge. Foi mais porque eu já tinha desistido e tinha-te dito. Até acho que uma meia hora antes estávamos a conversar e eu disse que não ia fazer mais nada como artista plástica, porque, pronto, pela situação que eu passei, do meu cancro, pronto, era uma coisa que eu tinha desistido, até por causa dos cheiros, das tintas, tudo. Eu tinha desistido. E parece que há uma provocação sempre que eu tento desistir, eu encontro algo que me supera. E tu sabes muito bem, porque estavas comigo quando estávamos a passear no terreno do Pancho Guedes, que eu disse que, Jorge, acho que afinal tinha que ser o Pancho. Tem que ser o Pancho. E sim, foi um trabalho muito interessante. Sim, porque até aí nós tínhamos a exposição já agendada, estamos a trabalhar nisso, mas ainda não tínhamos amarrado completamente o conteúdo dessa exposição, né? Estávamos um pouco tateando as coisas que a gente podia pensar juntos, e a visita à casa do Pancho, e depois de ter revisitado alguns edifícios que ele fez aqui na cidade de Maputo, ele realmente despertou completamente, ele tinha que ser o Pancho, mas foi realmente na residência dele em Sintra que nós percebemos que o trabalho que ia ser feito era sobre o Pancho Guedes, né? E quando eu coloquei até aqui umas três trabalhos essenciais seus, né? Que eu penso que são muito fortes para ele, daquela primeira fase que foi da Sônia, não digo experimental, mas da Sônia ainda em laboratório, né? Tudo é muito muito novo, muito acontecendo, e as coisas foram brotando daí. Depois a Sônia, que tem uma maturidade diferente, que é Palavras que Andam, que dá um grande salto ao seu trabalho artístico. A sua grande obra das artes plásticas, sem dúvida, é Palavras que Andam, que vai hoje há 13 anos e que não se esgotou, não acredito eu que tenha se esgotado Palavras que Andam. E depois vai para esses dois grandes trabalhos
eu tive o privilégio, que eu sou meio de sorte, tive o privilégio de trabalhar contigo em várias frentes e ao longo desses anos todos, e ter participado mais uma vez nesta exposição do Pancho, né? Onde a gente tem muita coisa em comum do ponto de vista daquilo que são as reflexões, tem muita coisa em comum naquilo que são as preocupações com a arte e, e, e que acreditamos que juntamente acreditamos que a arte é um processo de transformação, né? E nos torna cada vez melhores e gente de amor. Sim, sim. Novas frentes, Sónia. Sei que estás a trabalhar em novos projetos, não precisas falar deles agora, se não quiseres, mas sei que é um projeto inovador, né? Que te coloca, Já acima de tenho uma tudo, um grande exposição desafio pronta. a ti mesmo, exatamente. Coloca, quem conhece a Sónia de Palavras que Andam, jamais pode descortinar, né? Mas esta, né? Estou falando agora do descortinar da exposição, que foi curadora, tem uma dimensão da Sónia da curadoria, descortinando, que foi feita na Galeria Colombiana. Aí tens uma outra exposição pronta para este ano. Tenho. Só falta-me apresentar por causa do Covid, que é a minha terceira individual. Vai ser a Que minha não vale a terceira pena fazer individual. uma inauguração virtual, tem que ser presencial. Não, tem que ser presencial. Não, infelizmente, não pode, que é uma exposição que tem tudo. Tem toque, tem gosto, tem cheiro. Não pode ser virtual, Não pode. infelizmente, mas é complicado. Estou à espera que o Covid era suposto ter feito a exposição antes desta última comunicação do presidente. Não estava à espera que o presidente voltasse a fechar. Pronto, e não sei, vamos ver. Vamos ver, porque pronto, este ano vou ter algumas. Vou comemorar, se assim se pode dizer, os meus 20 anos como escritora, mesmo que aqui não seja espaço para falar da literatura ou como eu como escritora. Então também tenho uma exposição individual que também já não apareço, pronto, com um pensamento novo desde 2013, não é? Sim, o Códigos de Gaudí foi 2013, porque esta que nós fizemos de Pancho é uma coletiva contigo, mesmo que eu considere que são duas individuais, mas pronto, Jorge, é só para. Então, é só para ser chata. Então, sim, são quantos anos? 2013, 7 anos, né? 7, 8 anos. Então, acho que sim, Este ano é um momento. podemos considerar a Ana Sónia Sultana, né? É 30 anos, 20 anos como escritora, 50 20. anos de nascimento. Sim, Jorge, eu tenho 20. É uma provocação. Vamos considerar 2021 como o ano Sónia Sultano, 50 anos de nascimento de Sónia Sultano e 20 anos de escritora. É verdade, é verdade. Faz 50 anos, sim, senhora. Olha, Sónia, é muito prazeroso conversar contigo. Todos que te conhecem sabem disso muito bem. A conversa contigo não se esgota. Mas nós temos nosso tempo aqui. Sim, é Quero dizer que verdade. foi muito importante estabelecer esta conversa contigo, o Centro Cultural ter feito esta conversa, porque és das artistas moçambicanas, juntamente com tantos outros, que são a ponte viva entre Moçambique e o Brasil. São os artistas que levam a cultura moçambicana ao Brasil, são os artistas que trazem a cultura brasileira ao Moçambique que criam verdadeiras pontes de proximidade e daquilo que é o saber desses dois grandes povos, Moçambique e Brasil. Então, muito obrigado, Sónia Sultano, e a todos vocês que nos acompanharam, ao João Adriano, à Gisela Arminda e todos os outros que puderam estar aqui, dar o seu like. Eu sou atento a assistir esta
belíssima conversa com a artista plástica Sónia Sultani. Eu vou chamar a artista plástica Sónia Sultani porque hoje é artista plástica e não é já poetisa. Jorge, muito obrigada ao Centro Cultural Brasil-Moçambique pela oportunidade, pelo convite. Muito obrigada a todos os brasileiros que me recebem sempre com tanto amor e carinho no Brasil. Muito obrigada ao Brasil por me fazer, por tornar a minha obra viva. Muito obrigada a ti, Jorge Dias, por teres-me descoberto como artista. Muito obrigada por esta conversa. Muito obrigada por continuares a fazer parte da minha vida, não só como artista, mas também sendo meu amigo, né? Porque isso é muito importante. Obrigada por me dares também asas para eu voar. E é isso. E já agora todos estão em casa, que tiveram-nos a ouvir. Um grande beijinho aos meus amigos, aos desconhecidos, aos não conhecidos. Que todos nós não nos esqueçamos que temos que cuidar por causa do Covid. E peço mesmo a toda a gente que se lembre disso, que a vossa vida, a nossa vida é o bem essencial que a gente tem. Só isso. Muito obrigado. Obrigado, Sónia. Obrigado a todos. Nada, Jorge. Obrigada a eu. Boa noite.